Solicito a secretária da Câmara que faça a confirmação do quórum para o início da sessão. Idelson Mendes. Presente. Celso Moraes. Lucivaldo Medeiros. Presente. Elecir Casagrande. Antônio Paes Toledo. Eliane Moraes. Fernando Aguiar. Presente. Irã Mendonça Cabral. Ituribal Nascimento Júnior. James Gonçalves Borges. José Antônio Pacheco. Leilton Ribeiro. Presente. Leonardo Fonseca. Presente. Lúcia Batista. Luciano Perpétuo. Luiz Alves de Oliveira. Manuel Messias Pereira. Náudia Faedo. Oduvaldo Ribeiro. Osório Martins. Paulo Henrique Guimarães. Havendo norma regimental sob proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, do Estado de Goiás, dia 26 do mês de fevereiro do ano 2014. Solicito que o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lucivaldo. Senhor presidente, gostaria de oferecer esse Pai Nosso e gostaria de pedir aos pais da casa, todos presentes também, que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem à família de uma funcionária da Secretaria de Saúde que faleceu, nossa amiga Oneida, mãe do Renan, e que façamos uma homenagem a ela e todos os seus familiares, que essa oração conforte a todos, principalmente os familiares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Pedir também, senhor presidente, para que conforte a família do irmão do Vaguinho, que está sempre aqui junto com a gente, que inclusive é meu parente, e ele tem um filho que é deficiente e viveu 33 anos, e o Gumercindo, mas a esposa dele, dedicou a vida deles para essa criança, para esse rapaz. E hoje ele faleceu. Então vamos pedir a Deus para que dê força para eles continuar a vida deles sem o filho que os dois tanto amavam, né? Então vamos pedir a Deus para dar força para todos esses que perdeu alguém. Solicito o secretário que faça a leitura. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido num dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito que a secretária da Câmara faça a leitura da ata do dia 24 do mês de fevereiro de 2014. Ata da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, 24 dias do mês de fevereiro de 2014, horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal. Presente todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Rio Verde. Presidente Idelson Mendes, secretário Lucivaldo Medeiros.
Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e a oração Pai Nosso. A vereadora Lucelena Batista cumprimentou os presentes. Pela ordem, vereador Elecir. De muitos projetos que encontram na mesa, senhor presidente. E a ata do dia 24 praticamente foi feita agora. Dispensar essa leitura e ler no dia da manhã ou na próxima, ou se não na sexta-feira. Coloca a propositura do vereador Elecir, quando ele pede a dispensa da leitura da ata. Quero colocar a propositura dele em votação. Os vereadores em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo, que faça a leitura do ofício número 40/2014. Ofício número 40/2014. Senhor presidente, solicito suas atenções no sentido de que sejam alterados os seguintes projetos de lei na forma abaixo descrita. Projeto de lei encaminhado pela mensagem, número 03, que autoriza a concessão de auxílio financeiro às pessoas que menciona, excluindo o inciso 2. No que diz respeito ao inciso 6º, seja modificada sua redação na forma abaixo descrita e acrescentantes os seguintes incisos. 2. Helenir Fátima da Silva Soares Proto, R$ 26.200 em parcela única, excluir do projeto. Rodrigo Nunes, R$ 800 mensais por um período de 10 meses, alterar forma de pagamento. 15. Cristina Maria Sobreiro Coelho, R$ 6.000 em parcela única, acrescentar. Francimar Rodrigues da Silva, R$ 80.426,80 em parcela única, acrescentar. Giliard Mota de Lima, R$ 8.000 em parcela única, acrescentar. Projeto de lei encaminhado pela mensagem número 15, que autoriza a doação de área pública para a construção do Polo de Inovação em Produção de Biomassa para bioenergia em grão, cuja redação do artigo 1º passa a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Federal Goiano parte do imóvel denominado Fazenda Rio Verdinho, inscrito no cartório de registro de imóveis e anexo de Rio Verde sob a matrícula 46882, com sustente da área de 6,217 hectares, identificada pelas coordenadas constantes da planta de levantamento do período e anexa, parte integrante desta lei, para a construção do Polo de Inovação em Produção de Biomassa para Bioenergia e Grãos. Antecipo agradecimentos, reitero votos de estima e consideração. Assinado Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde. Lido, senhor presidente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. E a palavra está franqueada. Com a palavra, vereador James. Apresentação de projeto número 14, reconhece de utilidade pública e dá uso providência. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica reconhecido com utilidade pública a entidade Esporte do Rio Verde, portador CNPJ 02048627 627 0001, sediada na Rua 8, esquina com a Rua 11, Vila Malha, associação privada sem fins lucrativos. Revogada a disposição em contrário, essa lei entrar em revogada publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 25 de fevereiro de 2014. James Gonçalves Borges, vereador do PSDB. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Essa palavra, com a palavra, vereadora Lúcia. Apresentação de requerimento. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário, cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Francisco Nunes Moraes, da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, solicitando os documentos do estudo realizado por essa agência, que aponta os transtornos que estão ocorrendo no fluxo do trânsito urbano em decorrência do embarque e desembarque dos alunos no Colégio Estadual do Sol. Nesses termos, deferimento, vereadora Lúcia do PT. Projeto de resolução. Cria a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º.
altera a redação do caput do artigo 38 e acrescenta o item 8 no mesmo artigo do regimento interno desta Casa, passando a ter a seguinte redação. Artigo 38. As comissões permanentes, em número de 8, têm as seguintes denominações. A de número 8 é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Artigo 2º. Acrescenta-se o artigo 48 do regimento interno, o inciso 8 e os itens 1, 2, 3 e 4, com a seguinte redação. 8 passa a constar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Item 1. Emitir parecer sobre os projetos de leis que tratam do plano plurianual e da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual, observando a participação da sociedade nos moldes do artigo 48, parágrafo único da lei complementar 101 de 2000, bem como na matéria tributária, créditos adicionais, empréstimo, prestações de conta, destacadamente as apresentadas pelo prefeito e pela mesa da Câmara, e seus pareceres prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do município. 2. Exercer o acompanhamento da execução orçamentária e a fiscalização contábil financeira, orçamentária operacional, patrimonial e de gestão da execução das políticas públicas, programas de obras e plano de desenvolvimento do município e dos entes da administração direta e indireta, bem como da arrecadação, proporcionando a transparência da gestão fiscal. 3. Receber denúncias e reclamações de vereadores e dos demais cidadãos referente ao gerenciamento das verbas públicas, devendo tomar medidas administrativas para apreciar as supostas irregularidades. 4. Viabilizar a divulgação das contas públicas aos contribuintes, ficando à disposição desses na sede do Poder, para exame, apreciação e questionamento nos termos da Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 3º, e do artigo 49 da Lei Complementar 101 de 2000. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Assina vereadora Lúcia Batista, vereador Elecir Casagrande, vereador Antônio Paes Toledo, vereador Lucivaldo Tavares, vereador Paulo Henrique, vereadora Náudia Terezinha, vereador Leilton Ribeiro. Projeto de decreto legislativo que concede o diploma de honra ao mérito à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito como homenagem post-morte a Valdir Emerick Portilho, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Fica a critério dessa mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde. Assina Lúcia Batista, vereadora PT. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Iturival. Apresentação de requerimento. Santíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Agricultura, senhor Nilton Silva Ferreira, para que a secretaria disponibilize um trator do programa Produzir para realizar o preparo de solo dos pequenos produtores da região do Salgado, em especial do senhor Aureliano Gomes de Souza. Nos termos, pede a aprovação, sala das sessões, 26 de fevereiro de 2014. Requerimento número 38, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Agricultura e Pecuária, senhor Nilton Silva Ferreira, para que a secretaria priorize a distribuição de calcário adquirido por essa secretaria para as famílias já cadastradas. Neste termo, pede aprovação. Sala das sessões, 26 de mês de fevereiro de 2014. Iturival Nascimento, vereador do PTB. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Não havendo consulta plenário, se as matérias da entrada são consideradas objeto de deliberação. Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade.
Encaminhe ao presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Redação o projeto de lei número 39, projeto de lei número 14, projeto de resolução número 01/2014, para os devidos pareceres. Pela ordem, vereador José Antônio. Senhor presidente, boa noite a todos. Queria pedir a suspensão da sessão por 5 minutos para analisar uns projetos. Convoco os vereadores na sala de reuniões por 5 minutos. Sessão suspensa. Coloca a propositura do vereador José Antônio, quando ele pede que suspenda a sessão por 5 minutos. Em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado com 4 votos, 5 votos contrários. Vai resolver aqui mesmo. Vocês resolverem mesmo. Reaberta a sessão.
Reaberta a sessão. Peço a palavra. Pela ordem, vereador José Antônio. Senhor presidente, pedir a palavra para devolver os projetos que está na Comissão de Finanças e Justiça. Projeto número 40, projeto número 2, projeto número 3, projeto número 7, projeto número 13, 12 e projeto número 15, de 2014, que os mesmos entram na votação na hora do dia. Coloca a propositura do vereador Zé Antônio, quando ele devolve os projetos e pede que os mesmos entrem na hora do dia. Coloca a propositura em votação. Em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, nobres pares da casa, boa noite ao público presente. Senhor presidente, hoje eu recebi um ofício que foi enviado, eu não sei se os pares da casa também receberam, que foi enviado pelo Clener Alves Rocha Júnior, que é o presidente do Fundeb. É um ofício que merece uma atenção. Eu estou anunciando aqui para que até os pares da casa possa notificar o prefeito, porque parece que muitas coisas que têm acontecido aqui, quando chega ao conhecimento dele, ele realmente não conhecia o que vem para cá em nome dele. Mas é matéria que merece uma atenção. Veio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que saiu de Brasília datado 30 de janeiro de 2014, mas foi entregue ao presidente o dia 21/2. O que ele trata? Ele trata da omissão da unidade executora no dever de prestar conta no exercício 2011 e 2012. Na verdade, senhor presidente, essa Casa de Lei presenciou, o Poder Público presenciou, o governo presenciou, às vezes ele nem leu, mas que foi protocolado, Ministério Público e TCM, quando o Conselho disse que em 2011 e 2012 não foi prestado conta do PENAT, que é o dinheiro do transporte escolar, nem da EJA. E com certeza sabia que isso mais tarde poderia, né, estar impedindo de recurso vir para Rio Verde. Agora chegou de maneira urgente, que tem 30 dias a contar da data da publicação, que a data saiu de lá, eu não sei a postagem, 30 de janeiro, né? Porque se não prestasse conta, que o recurso do PENAT não vem mais para Rio Verde. Então, eu não sei se foi entregue, depois gostaria de estar entregando para o líder, né? E ele respondeu o ofício, que, na verdade, foi negado esse direito ao Conselho. É uma das causas que as prestações de conta do Fundeb 2011 e 2012 foram rejeitadas. Todo mundo sabe, foi notícia vinculada nos rádios, foi problema de debates, de ação judicial, mas está aqui. E se isso acontecer, vai ser uma vergonha para Rio Verde, porque nunca aconteceu de suspender verbas federais por falta de prestação de conta. Então, entendo que isso é obrigação nossa, está aqui e gostaria de depois passar para o líder de governo para que ele notificasse o prefeito. Porque às vezes essas coisas não chegam até o prefeito, mas o prefeito precisa desblindar também. Ele mesmo é que se isola do povo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Antônio. Leonardo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a mesa, a todo o povo presente, aos pares da casa. Dizer ao nobre colega que eu quero sim uma cópia dessa notificação para perguntar para o prefeito se ele tem conhecimento. Levar lá, que realmente é muito importante o que a senhora está falando aí, não. Com certeza levarei para ele. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 01/2014. Segunda discussão e votação. Pela ordem, vereador Elecir. Senhor presidente, para constar os plenários, dispensa a leitura dos projetos em segunda votação na noite de hoje. Coloca a propositura do vereador Elecir quando pede dispensa da segunda leitura dos projetos da noite de hoje. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, antes de colocar em votação,
Eu gostaria que, pelo menos, dissesse o enunciado, porque são projetos polêmicos, que fosse, até na hora da votação, eu sei que a maioria é cartas marcadas, nós já sabemos o resultado, mas que seja lido pelo menos o enunciado, porque são projetos polêmicos. Só por numeração, é difícil estar até acompanhando. Obrigado. Em votação, os vereadores concordar, permanecem como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 01/2014, que altera as leis da PPA, do LOA e da LDO. Em votação. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, entendo ser esta uma das matérias mais polêmicas. E volto a dizer, senhor presidente, esse projeto de lei envergonha qualquer poder público. Qualquer. Olha, ele é uma salada que ninguém sabe se aqui nós estamos votando o plano plurianual, se está votando LOA, se está votando LDO. Senhor presidente, é preciso um esclarecimento. Se olharem no artigo 1º, olha, ficam inclusas as metas e ações na Lei 3.378 de 2013, de 16 de dezembro. Plano Plurianual, PPA 2014-2017. Aí vem aqui as ações, metas, auxílio financeiro à pessoa física. Em 2014, olha, senhor presidente, PPA é para 4 anos. Então, quer dizer, veja só o que diz a lei, que só vai ter esse auxílio financeiro só em 2014. 15, 16, 17 não tem mais. Então, isso não existe. Olha, nós temos que obedecer os princípios, gente, orçamentário, né? Da unidade, da anualidade, que cada um é anual, o outro é de 4 em 4 anos, vira uma mexida. Veja só, senhor presidente, aqui fala em superávit. Mas é muito suspeito se tem superávit, porque se tiver superávit, por que essa falta de planejamento? Porque não tem dinheiro para pagar os funcionários que o ano passado trabalharam? Por que falta oxigênio? Se tem superávit, por que não pode conceder os 13% para os professores? Por que não pode conceder mais? Sobrou do exercício. Veja mais, créditos especiais, gente, que está previsto aqui, quando eu digo, é no sentido de colaborar. Créditos especiais é para despesa que não estavam previstas. Não é como está apresentado. Aqui abriu créditos especiais para obras que já está previsto. O crédito especial, no andar do orçamento, surgiu a necessidade. Ela não estava no orçamento. Aí eu vou abrir créditos especiais. Veja só, créditos suplementares. Como eu disse, se houve superávit financeiro em 2013, eu não sei. Agora, se houve, gente, se houve excesso de arrecadação, aí sim, aí falta o quê? É incompetência total e falta planejamento, né? Porque existem despesas contraídas que não foram pagas. Então, são tantas coisas que isso, olha, nem a festa de agosto foi feita porque não tinha recurso, senhor presidente. Como que agora sobrou tanto recurso aqui, sabe, para abrir créditos do que nem está em andamento, superávit. Gente, quando eu digo justamente para ajudar a administração. Isso são as maiores aberrações que tem nesse projeto de lei. E, com certeza, vai passar um ridículo. Vai ser um ridículo, como eu disse para vocês, nós não podemos aceitar isso, porque é fazer reforma em casa nova. Já pensou, senhor presidente, se eu terminar a Câmara aqui e falar agora nós vamos continuar aqui, porque nós vamos reformar a Câmara? Não abriu nem orçamento, gente, nem orçamento, se fez um outro. Isso não pode acontecer. Orçamento é coisa séria. Orçamento obedece à sequência. E vou voltar quando nós formos discutir também a matéria justamente do aumento de cargo da FESURV, que eu vou voltar. Então, senhor presidente, entendo que quem é responsável por essa parte tem que ser mais compromisso com a administração, ser parceiro. O prefeito está dormindo com a oposição. E a oposição aqui é a situação. Pior segue aquele que não quer ver. Ele não quer ver. Mas quem está fazendo isso aqui para ele é a oposição.
Nós não somos. E isso aqui, seu prefeito, seu presidente, quem vai pagar por isso é o prefeito. E olha lá que às vezes pode ser dura pena depois que ele estiver fora do mandato. Se olhar no TCM, ver a quantidade de multa, ver a quantidade, sabe, de notificações e de diligência que o prefeito recebe. Não pode um controle interno, não pode, tem tantos procuradores, tem tantas assessorias, deixar que o prefeito passe por um ridículo desse e deixar a população desassistida, porque governo não trabalha sem planejamento. É a mola mestra, é a espinha dorsal da administração. Então, eu quero novamente chamar a atenção. Então, nem sei se vale a pena votar contra ou não votar contra. É tão indiferente, porque tudo que diz aqui é tido como oposição. Mas isso envergonha. Envergonha, veio errado desde o nascimento, desde a aprovação, e não adiantou nada aprovar, com uma aprovação também. Isso aqui é matéria para ser discutida, seu presidente, em uma semana nessa Casa de Lei. É por isso que eu fiz a proposta. Seu tempo esgotou, vereador. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Elecir. Quero agradecer a vereadora Lúcia, onde ela fala que está ajudando o prefeito. Tem agradecer, porque realmente a oposição tem colaborado aí com a administração do prefeito Juracy. Mas não é falta de planejamento, não. Todo governo às vezes erra e tem que mandar para essa casa para corrigir alguma coisa dentro do orçamento. Sabemos que temos lá advogados competentes, procuradores competentes, mas Vossa Excelência há de ver que quando Vossa Excelência fala que deixou de pagar médico, deixou de pagar, foi porque os contratos não ficaram prontos. Dinheiro em caixa tinha. E realmente por isso que às vezes é trocado o funcionário. Nem diz o doutor Antônio que trocou o secretário porque o secretário não deu conta. Foi isso que ele falou na sessão passada. E eu concordo com ele. Às vezes o prefeito não tem nem conhecimento do que está acontecendo na secretaria. Porque quando você assume a prefeitura, você tem os gestores da pasta. Vossa Excelência já foi secretária e sabe disso. E quando comandou a Secretaria de Educação, o ex-prefeito Paulo Roberto Cunha confiava em Vossa Excelência e sabia da capacidade de Vossa Excelência. E às vezes o que acontece com o prefeito Juracy é que confia em determinado secretário e às vezes a coisa não anda. Mas tem tomado atitude. Tanto é que os médicos ficaram sem receber aí o ano passado e tinha o dinheiro em caixa. Mas o prefeito agiu. E demitiu, trocou o secretário, viu se não tava andando, a coisa não estava andando bem, nem diz o doutor Antônio, achava que não tinha competência. Estamos trocando. E tenho certeza que o prefeito vai corrigir onde está havendo falha. Tem que dar uma credibilidade, vamos votar a favor do projeto, porque nem tudo é de conhecimento do prefeito. Muita coisa o prefeito não fica nem sabendo. E às vezes quem paga caro, quem paga as multas no TCM, as diligências que vêm, recai sobre ele. Como Vossa Excelência acabou de falar aí, dessa fechamento de conta do Fundeb, prestação de conta do dinheiro da educação, do transporte escolar, tenha certeza que o prefeito nem sabe disso, porque confia em determinado secretário. E aí? Tá aí as contas para fechar, arriscado perder, Rio Verde perder um dinheiro importante do transporte escolar, mas às vezes nem chega no prefeito, nem tem conhecimento, porque o funcionário responsável foi incompetente. E mesmo pertencendo à base, aqueles que errar aqui, nós estaremos batendo e cobrando. E tenho certeza. Eu tenho certeza que o Leonardo vai levar o documento que Vossa Excelência trouxe, como líder de governo, e vai trazer a resposta para nós amanhã. Que o prefeito nem sabe que está sem fechar em 2011, 2012. Pode ter certeza. E, às vezes, o prefeito paga caro por confiar em certas pessoas que não merecem a confiança. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucivaldo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar os pais da casa, o público presente e toda a imprensa. Senhor presidente, eu não posso concordar com o nobre vereador Elecir Casagrande Perpétuo e faço coro às palavras da nobre vereadora Lúcia Batista. Um secretário de saúde que foi muito cobrado por todos os vereadores, inclusive por mim, o ex-secretário de saúde, o Dr. Leonardo,
Mas nós temos que fazer justiça, novo vereador Casa Grande. Acompanhei de perto, principalmente o final do ano, os pagamentos dos contratos dos médicos. Nós sabíamos que estava prestes ao rompimento do contrato, o termo natural. Todo ano os contratos se findam. 31, esses contratos terminam. E eles estão reativando os contratos agora, aditivando com data retroativa. Por quê? Porque realmente faltou planejamento, vereador Lúcia Batista. A prefeitura nem mesmo sabia que passou a Secretaria de Saúde com um crédito de 8 milhões de reais, que nem eles mesmos sabiam. Então, essa ordem de cancelar o empenho para o pagamento dos contratos dos médicos não veio do secretário Leonardo. Apesar dele ter assinado, né, porque como gestor ele fez o pedido, mas a orientação veio do planejamento, veio da Secretaria da Fazenda, veio do controle interno, cancela os empenhos porque não tem dinheiro, não tem recurso. E assim ele fez. E agora eles estão reativando os mesmos contratos, estão aditivando com data retroativa, porque sabem... Esgotou, vereador. Palavra com Pela ordem, vereador Eleci. Senhor presidente, concordo com o vereador Lucivaldo, mas às vezes não é o que eu venho dizendo. Às vezes é falta de planejamento do próprio secretário. Porque eu tenho conhecimento que quando Vossa Excelência estava no secretário de Saúde e o secretário Paulo do Vale, foi pago em maio o salário dos médicos por falta de empenho e falta de contrato. Então, isso acontece com todo mundo. Sei, respeito a administração do secretário Paulo do Vale, mas também teve o erro e não foi pago no tempo hábito. Pela ordem, vereador Lucivaldo. A prova novo vereador, que essa falta de planejamento não é de agora. Nós tivemos, sim, problemas no passado também. Por causa dos mesmos motivos de agora, senhor presidente. Foi negado a continuidade dos empenhos. Então, essa falta de planejamento, essa falta de critério da administração, que resume e concentra a licitação, controle interno, contabilidade, procuradoria, tudo concentrado na prefeitura. Na época que as gestões eram plenas, a saúde e a educação, que tinha essa autonomia, realmente não tinha esses problemas de contrato. Como concentrou tudo na prefeitura, agora realmente dificultou a cada ano. Então, o problema dessa parte de contratos não é do secretário, não é do gestor, e sim da administração. Pela ordem. A ordem, vereador Eleci. Vou falar, Vossa Excelência, como eu tenho certeza que é falta de planejamento, eu vou fazer um compromisso com os médicos de Rio Verde. Hoje está lá um homem honrado, Dr. Francisco Barreto, defendido aqui pelo Dr. Antônio. Conheço o Dr. Francisco. Pode ter certeza que esse ano os médicos vão receber em dezembro. Faça um desafio. Quando chegar em dezembro aqui, pode ter certeza que todos os contratos foram empenhados e todos os contratos foram pagos. Vamos ver a diferença aí do secretário que ocupa a pasta. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora Naldi, que havia pedido ali. Eu pedi a palavra para ceder meu tempo para a vereadora Lúcia terminar a explanação. Tem 5 minutos, vereador. Senhor presidente, a justificativa sempre é que foi no passado. Olha, nós fazíamos a justiça com as próprias mãos. Hoje, isso não justifica se nós fizermos. Nós temos que modernizar. Um erro não justifica o outro. E gostaria de estar até dizendo, nobre vereador, que mesmo vocês não sabendo, eu já fui, acho que umas 10 vezes à Secretaria de Saúde e umas 5 ao secretário da Fazenda, o senhor Evandro Abib, dizer que eu estava olhando. Eles não iam cancelar superávit e anular restos a pagar de 2013 e entrar em 2014. Porque como é que iria fazer a escala desses médicos? Aí sim, estavam colocando os médicos e enfermeiros em situação difícil.
Porque não daria para eles fazer aquele atendimento 2 meses e um só. E estaria complicando, assumindo uma irresponsabilidade. Agora, também não posso concordar, porque é o seguinte, trocou o secretário, mas deu autonomia para ele? Se não sabe fazer contrato, troca quem não sabe fazer contrato. Se não dá conta do orçamento, troca quem faz orçamento. Se alguém do controle interno não dá conta, troca. Mas não adianta, tem uma equipe ali que é responsável, fazer igual. Ela é imexível. Ela é imexível. Não vou dizer mais, só vou dizer a primeira letra. A senhora Débora, a senhora Lívia e a senhora Roberta. O prefeito, agora tem a Regina. O prefeito confia. Pior cego é aquele que não quer ver. Ele está dormindo com o inimigo. Continue dormindo com o inimigo. Agora pergunto, o que adianta? Fez os contratos, mas não pagou. Não adianta. Trocou, já fez, mas não pagou. E outra coisa, eu duvido que haja esse superávit. Eu quero ver o fechamento do balanço de 2013, que já está parcialmente no TCM. Porque se for, é mais irresponsabilidade. Porque nós estamos vendo as pessoas morrerem em Rio Verde. Sabe? Não é só Rio Verde, quando eu digo que Rio Verde é um exemplo. E não tem o dia, não teve 100 mil para um 5 de agosto. Não existe, não tem para pagar um funcionário, um oxigênio. Passou o ano, o 2013 foi terrível para a administração. Como é que o prefeito continua com a equipe dessa? Não tem lógica, eu não concordo. Nós não podemos acertar, nós temos que virar, mudar de atitude esse ano. Para quem se diz que é parceiro do prefeito, nós temos que mudar a cobrança. Aí sim, nós vamos ser parceiro. Mesmo porque, pelo que eu vi, se ele não gosta de ver, tá certo, ele é prefeito. Ele não gosta de ver, ele é ruim para ouvir, para acreditar. Mas vamos levar até ele. Vamos levar até ele, porque todo mundo ganha com isso. Todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Essa palavra. Pela ordem. Vereador Elessir. Senhor presidente, já entendo a preocupação da vereadora Lúcia, mas o prefeito tem procurado acertar. E onde está errando, Vossa Excelência é de concordar comigo que várias denúncias que partiu da oposição aqui, o prefeito acatou, trocou o secretário, mandou embora. E quem sabe o prefeito não vai estar ouvindo Vossa Excelência aí quando está falando que as pessoas responsáveis por esses contratos não dão conta de fazer contrato. Eu tenho o nosso líder, Leonardo, reuniu com o prefeito sobre a questão desses contratos médicos. O prefeito reuniu com a equipe de saúde e prometeu urgência para resolver. Como que tem dinheiro em caixa, pode ter certeza, se não pagou é porque não conseguiu empenhar, não conseguiu organizar os contratos. E se realmente tem alguém que não está dando conta, contrate a pessoa certa, eu sou a favor disso. Mas o prefeito tem procurado acertar, tem procurado a corrigir, inclusive tudo aquilo que foi denunciado e comprovado pela bancada da oposição, o prefeito agiu e mandou caçar aí o rumo de casa. E pode ter certeza que vai continuar fazendo dessa forma. Porque, às vezes, acredita nas pessoas. E as pessoas não agem da maneira que o prefeito quer. Pela ordem, Com a palavra, pela ordem, vereador Paulo Henrique. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu não posso concordar com as palavras do nobre colega, vereador Casagrande. Porque, nobre colega, quando fala-se que o prefeito tomou uma decisão, que ele cortou, que ele demitiu, isso não é verdade. Vossa Excelência sabe da demora que foi. As coisas foram acontecendo no ano passado e só com o tempo e com o aumento das denúncias apresentadas que foi tomada uma solução. É um governo da morosidade, não tem solução, o prefeito é conivente com tudo. Esse é o quadro que se encontra a cidade de Rio Verde, onde vem mulheres de fora, tomam conta do governo, a gente não sabe a verdadeira realidade que se encontra a cidade de Rio Verde, se tem caixa, como está a situação financeira da cidade. A gente não tem o conhecimento real dos fatos aqui em Rio Verde. Então falar que o prefeito tomou alguma decisão de postura firme como ele tinha que ser, isso não é verdade. Todos aqui sabem que após várias denúncias os secretários estavam nos seus cargos e foram demitidos após muita pressão da imprensa e da comunidade. Então isso não é verdade, não, colega. Peço a palavra. Palavra, vereador Leonardo. Senhor presidente, hoje à tarde estivemos reunidos com o prefeito. Na ocasião, estava eu, juntamente com
secretarias, vereador Irã, vereador José Antônio, vereador James, chegou lá e perguntei para o prefeito, senhor presidente, a respeito desses contratos, que realmente é um erro administrativo que vem acontecendo, senhor presidente, há muitos anos. Isso vem acontecendo. Não adianta jogar a culpa no administrativo da prefeitura, o administrativo joga na Secretaria da Saúde, e os dois têm culpa no cartório, senhor presidente. Agora só falta culpar os médicos, então. Então vamos culpar os médicos. Só falta isso. Porque tem 5 anos que isso vem acontecendo, senhor presidente. Como o nobre colega Casagrande falou, em maio, que o pessoal recebeu, quando o colega Lucivaldo fazia parte da secretaria, eu acho que pagar em dezembro, eu tenho quase certeza que, se não me engano, não é possível, porque o Ministério repassa esse dinheiro 30 dias após o vencimento, e não tem como a prefeitura prever o número de plantões, porque a escala muda, senhor presidente. Nosso colega sabe disso, que a escala muda. Mas hoje estive reunido com o prefeito e pedi, os novos colegas pediu, para que isso não acontecesse mais. Pagasse os médicos aí, os profissionais, os técnicos de enfermagem, que são contratados, até no mês de janeiro, todo janeiro seja sanado essas contas aí da Secretaria da Saúde. Na ocasião, quando a gente provocou esse assunto do prefeito, ele chamou a Débora, ligou na Secretaria da Saúde, pediu para subir todos os papéis, todos os contratos, chamou a senhora Regina, chamou o secretário de Saúde, nos garantiu, senhor presidente. Nos próximos dias agora, estará sendo pago esses contratos. Os dos técnicos de enfermagem e enfermeiros já começaram a ser pagos, já houve pagamento, já está quase terminando. E eu sofro na pele, senhor presidente, que minha esposa é médica, funcionária da secretaria, e com o meu salário está difícil, senhor presidente. Sustentar a casa lá 3 meses, senhor presidente. A gente é recém-casado, o senhor sabe como é que é, mas o prefeito fez o compromisso, senhor presidente, que no máximo, dentro de uns 10 dias, vai estar acertando com todo mundo e não passar de janeiro os pagamentos da Secretaria da Saúde. A partir de agora, senhor presidente. E o prefeito, o senhor pode ter certeza que o prefeito é um homem forte, uma pessoa de postura, uma pessoa de opinião. Ele é conhecido, senhor presidente, pela sua capacidade, senhor presidente, pela sua competência, senhor presidente. Ele não é conhecido como preguiçoso, ele não é conhecido como mole, ele não é conhecido, senhor presidente, como uma pessoa fraca. Então pode ter certeza que quem manda naquela prefeitura, senhor presidente, é o senhor prefeito. Senhor presidente. Muito obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Antônio. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público. Interessante ouvindo isso aí, que do mês de dezembro começaram a cobrar dos médicos a documentação para o novo contrato do ano seguinte, para não acontecer o que sempre tem acontecido. E de nada valeu. O interessante é que dizem para aí que realmente tem dinheiro. E por que então que os exercícios, os pagamentos de novembro, de dezembro, ainda não foram pagos? São pagamentos que não dependem do novo contrato deste ano. São do exercício de 2013. Então não dá, é uma confusão tremenda. Uma das coisas que eu pedi para o doutor Francisco, em função do nosso relacionamento, que fizesse o possível e o impossível para escolher um dia do mês para ele pagar rigorosamente.
Ele fazendo isso, ele sai como dos melhores secretários. Porque a classe da saúde não reclama tanto do salário, mas reclama sim, senhor presidente, dos atrasos. Isso eles reclamam. Eu prometi para o doutor Francisco, não fiz ainda, mas estou pensando em fazer amanhã, que eu tenho o dia de folga amanhã. Falar com o doutor Francisco para que ajude ele a cumprir essa promessa. Falar com o senhor Evandro para que ajude ele a cumprir essa promessa. De escolher um dia no mês e rigorosamente, faça sol, faça chuva, ele pagar. Que ele já sai só com isso, como um bom secretário de saúde. Coisa que nenhum dos outros fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Essa palavra, a palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Luiz. Senhor presidente, eu pedi pela palavra. Gostaria de cumprimentar os professores que participaram da manifestação. Gostaria de cumprimentar também os pais que participaram da manifestação do Colégio Militar, que fizeram um manifesto ordeiro. Esse sim, senhor presidente, é manifesto. Não esse manifesto que, por o Brasil afora, que está matando as pessoas. Senhor presidente, a vereadora Lúcia Batista, ela fala que os vereadores da situação, sempre quando fala de um passado. E eu agora aqui quero falar de um passado mais distante, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que a vereadora Lúcia explicasse, quando se foi secretária, por que não foi pago um terço do salário dos professores, entraram na justiça contra o prefeito e fez um acordo, e esse acordo está sendo pago mais de R$500 mil por ano, chegando a quase R$2.000. Por que não foi pago? Eu gostaria que a vereadora Lúcia, que 2006, 2008, 2007, 2008, ela era secretária. E ela prega muita organização, e que o prefeito não tem planejamento. Eu também quero acreditar que na ocasião que ela foi secretária, ela também não teve planejamento, porque os professores estão sendo pagos agora, porque entrou na justiça, fez um acordo com o prefeito, e o prefeito Juraci está pagando. Outra coisa que eu queria perguntar à nova vereadora Lúcia Batista, porque quando ela foi secretária, ela não fez o estatuto dos professores, que é a ferramenta mais importante dos professores, ela não fez. E hoje ela se propaga defensor dos professores. Os professores batem palma, mas não sabem que quando ela foi secretária, ela deixou de trazer todos esses benefícios aos professores do nosso município. Então, vereadora, quando a senhora falar em planejamento, a senhora tem que ter muito cuidado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, voltar ao tema da matéria. Conclui, vereador. Senhor presidente, então, quando a vereadora disse defensor dos professores, ela não mostrou isso lá atrás. Agora, hoje, ela é defensora dos professores. Quando ela estava com a caneta na mão, ela não defendeu os professores desses dois requisitos aqui que eu acabo de falar. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia, já usou da palavra, vereador, pela ordem. Vai ser um favor responder ao senhor, nobre vereador. Agora eu quero dizer, esse papel é o mesmo que está correndo na mão das pessoas que estão ligando no rádio? É o mesmo que mandou escrito para o senhor? Então, com toda altivez, eu quero dizer para o senhor sabe, nunca entrar na justiça contra 15 dias de férias que o prefeito está pagando, que o senhor disse que nós entramos na justiça. E quero de antemão dizer para o senhor, o prefeito não é bom pagador não, porque tinha que pagar em fevereiro e não pagou, tá aí os professores. Segundo, a sua irmã era professora. Se ela sabia que estava sendo lesado, por que ela não entrou na justiça? Ela não entrou na justiça porque nós fizemos uma consulta exatamente em 2010,
ao TCM, que quando estava escrito 2 vezes férias, se nós poderíamos receber. E o TCM deu a decisão para nós, poderia. Foi por isso. Pergunte à sua irmã, pergunte à sua... Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem eu tenho que terminar o que ele perguntou. Os pares da casa vão entrar de lei número 01/2014. Pela ordem, senhor presidente. Lei da PPA, da LOA e da LDO. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem que a vereadora, quando fala nos desmandos dela, ela fica nervosinha. Não adianta ficar nervosinha não, vereadora, porque eu tenho vários parentes, não só minha irmã não, eu tenho vários parentes que são professoras e que foram prejudicados na época que a senhora foi secretária. Eu não fui pegar esse papel com ninguém, não, vereadora. E a senhora, vereadora, também tem um negócio de ligar nas emissoras de rádio e falar que a senhora está sendo ameaçada. Agora, eu sim, eu vou pedir aqui o soldado Fernando, que ele me faça a minha proteção, porque quando eu faço a defesa aqui do nosso prefeito, a senhora e o novo vereador Paulo Henrique ficam nervosos comigo, quer me bater. Eu sim, vou pedir, eu vou pedir. Peço a plateia que não se manifeste. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, só concluindo. Então, já que eu não agrado a maneira de falar o nobre vereador, eu vou voltar bem com calma. Vereador, consulte a sua família que for professor, por que eles foram omissos e não cobraram? Aí depois nós vamos conversar. Segundo, o senhor conheça a lei do piso? O piso, vereador, a lei do piso, a vigência dela foi 1º de janeiro de 2009. O senhor sabe quem era prefeito à época? Em 2009? O senhor sabe quem era secretário? Se o senhor não sabe, eu vou dizer. Dr. Juraci Martins de Oliveira, secretário, professor doutor Levi, rei de França. E que não fez a revisão do estatuto, como manda a lei. Por uma iniciativa de um grupo de professores, do qual eu fazia parte, nós só aprovamos a revisão do estatuto, que era em lei para 2009, em setembro de 2010. Isso é que a lei diz. Então, essa conversa que não... Tempo, doutor vereador. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, quero responder ao companheiro vereador Luiz. Nobre colega, ninguém fica nervoso com seus questionamentos. A gente acha até engraçado a forma que o senhor defende o nobre prefeito municipal. A gente entende até mesmo quando existe aí uma paixão, né, doentia e tem que defender por defender, sem conhecer a história da vereadora Lúcia, sem conhecer a história do município de Rio Verde. Os professores estão reclamando, são pleitos que não são atendidos. E outra, quem é o prefeito municipal? Quem tem que realizar isso agora não é ficar questionando o passado, não. Tem que fazer, tem que tomar a posição, ouvir, porque um prefeito que sequer escuta e que sequer recebe os professores, o que é isso, vereador? É isso que nós temos que responder e discutir nesse plenário. Não é ficar lendo mensagem repassada, sabe-se lá por quem, para ficar questionando comportamentos de nobres colegas. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários sendo peste, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elecir. Senhor presidente, constar assim ata com a presença honrosa do nosso secretário de habitação, nosso vereador dessa casa, Oreste, e também do Fernando Jaime, pré-candidato a deputado federal pelo PHS. Peço ao secretário Constinhato. Solicito o secretário vereador Sivaldo faça a leitura do projeto de lei número 02/2014, em segunda discussão. Não, desculpa, já foi dispensa em segunda. Então, em votação e discussão, o projeto de lei número 02/2014, que altera a lei número 5.720/2009 e dá outras providências. Em discussão, a palavra está franqueada. Altera a lei 5.000.
Palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 24/2014. Projeto de lei altera a concessão de apoio financeiro e a atletas que menciona. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, segunda discussão e votação. Projeto de lei número 24/2014. Projeto de lei número... que dispõe sobre denominação predial público. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6/2014. Autoriza doação de área pública para construção de polo de produção biomassas para bioenergia e grãos. Palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 07/2014. Institui parcelamento e pagamento de multas ambientais do município de Rio Verde e da outras providências. Em segunda discussão e votação. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto número 8/2014. Cria programa de bolsas de produção desportivas e culturas de apoio à juventude. Em segunda discussão e votação. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 10. Autoriza a reposição salarial dos servidores da FESURV, Universidade de Rio Verde. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11. Altera a lei 4.904/2005, que reestruturou o quadro de servidores da FESURV, Universidade de Rio Verde. Em segunda discussão e votação. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Peça a palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Está em segunda discussão? Segunda. Senhor presidente, realmente foi um projeto ontem que teve um debate caloroso, às vezes pode até ter fugido um pouco, mas que realmente mexeu com a cidade hoje, no Facebook, nas emissoras de rádio. Mas nós vamos voltar à origem. É um projeto polêmico, senhor presidente. Veja só, o orçamento, eu entendo que quando aqui aumentou em 472 cargos a FESURV, e sendo ela uma entidade que a mantenedora é a prefeitura, o orçamento é único. Portanto, hoje eu passei a tarde toda estudando. Eu entendo que esse projeto deveria ter sido retirado, ser revisto. Primeiro, se o orçamento é único, é possível essas despesas estar no orçamento do município? Se é, onde está o impacto financeiro? Segundo o senhor presidente, olha, criou-se os cargos, né? Veja, levando em consideração, pelo valor, 472 cargos comissionados. Qual é o impacto que isso representa no orçamento do município? Deveria ter um impacto financeiro. Segundo, aqui cria-se cargos de assessoria.
Outra inconstitucionalidade, isso aqui vai dar problema no TCM e nos outros. Professor não é assessor. Qualquer função de carreira deve ser feito um processo seletivo e contrato. Portanto, aqui não é para professor. Se não é para professor, é muito chefe, é muita assessoria. Aqui não está claro. Senhor presidente, eu peguei da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são os artigos que estão sendo infringidos por esse projeto de lei? Veja o que diz o artigo 15. Serão considerados não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda o disposto do artigo 16 e 17. Vamos ver o que diz o artigo 16 e 17. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, que é o caso daqui, aqui é aumento de despesa, são 476 assessorias, portanto, olha, que acarrete aumento, será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Agora eu pergunto à CCJ, vocês estão com essa estimativa de impacto? De 2013, 14, 15? Foi entregue, presidente? O da comissão do CCJ está? Acompanhou o projeto, esse impacto dos 3 anos? Acompanhou? Presidente, a Procuradoria, esse impacto financeiro foi entregue, acompanhou? Não tem nada com nós que não. Então vamos para o 2. Questão Declaração do ordenador de... Eu estou pela... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Manuel. A senhora questiona, Vossa Excelência, o impacto. Serão criadas 2 universidades de medicina. Impacto a partir da criação, só se tiver a mágica, né, para saber o impacto. Tem que saber quantos profissionais vão ser contratados, né? O custo não vai chegar lá e contratar 100 assessores de uma vez, né? Serão contratados gradativamente com o crescimento do custo, Vossa Excelência. Entendeu? Então, a senhora vai ter, com certeza, a senhora vai ter um impacto nas suas mãos, assim que as universidades, que a previsão é para o mês 6. Então, vamos aguardar previsão e aí a senhora vai ter o impacto. Só para título de informação, o nobre colega vereador, me desculpe também que eu disse de questão de ordem, a vereadora está com a palavra, seria a parte. Você deveria pedir a parte da vereadora. Desculpe, vereador, está com a palavra. Senhor presidente, eu volto a dizer, olha, é preciso que a gente obedeça o rito ordinário da criação de lei. Eu estou dizendo o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não criar cargos para não saber nem quanto, isso comprova a falta de planejamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. E ela é bem clara aqui. Ela diz, olha, vou ler novamente o artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. É a lei que diz isso, que essa lei deveria vir com isso. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. É o que eu disse. Acompanhado aqui, deveria ter vindo esse impacto e deveria ter também a alteração no orçamento do município. A FESURV não é independente. Portanto, isso não acompanha. Essa justificativa que está criando o cargo, não é assim não. A coisa pública tem que ser taxada exata. Se não existe nem por que criar. Então, isso aqui vai ser problema no TCM. Segundo, senhor presidente, recebi hoje muitas... Seu tempo esgotou, vereador. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Henrique. Ceder meu tempo à vereadora Lúcia. Tem 5 minutos, vereador. Obrigada. Senhor presidente, eu volto a dizer, sem sombra de dúvida, o debate que se iniciou ontem aqui, ele criou uma vertente. Ele teve os 2 lados.
Quando eu discuti a legalidade da lei. E a lei, esta lei não está dentro do que se diz legal. Esse pode consultar qualquer pessoa que entende orçamento. E olha que eu sou leiga. Esse equívoco aqui, ele é tão simples que não pode passar. Segundo, olha, recebi cartas, depois quero passar para vocês. Recebi telefonema da FESURV, inclusive, recebi telefonema de diretores de curso que dizia que não sabia que estava sendo criada essa quantidade de cargos na FESURV. Volto a dizer, quando ontem foi discutido a preocupação, veja a preocupação de muitos dos pares, né, talvez a preocupação também do doutor Antônio, que às vezes expressou de uma outra maneira, é de como melhorar a instituição FESURV, fortalecer ela primeiro. Recebi hoje telefonema da Engenharia Civil, dizendo que elas precisavam de um laboratório e não tinha. Recebi de enfermagem, recebi da zootecnia, recebi da agronomia um pedido de socorro. Um socorro, porque a agronomia, que foi dito ontem, se ela não melhorar a infraestrutura, se ela não melhorar a nota no ENAD, vai fechar, não tem direito mais, porque ela foi avaliada com 2. E aí, nessa mesma avaliação, quem foi os cursos avaliados em Rio Verde? O IFET. Então é preciso que a gente tenha, olha, quem ama, cuida. É preciso que a gente volte para olhar a FESURV, ver no que nós podemos ajudar. Mas que os cursos lá não estão limitados somente à medicina. Os outros estão pedindo socorro. Os outros estão pedindo socorro. É preciso melhorar a infraestrutura da FESURV. Isso é gostar. Como eu disse, quem ama, quem ama, cuida e gosta. É preciso nós deixarmos e passar mais para a discussão do concreto, do que nós podemos melhorar. Recebi esse aqui, quero até passar para vocês, quero passar o endereço. Então, diante disso, eu quero propor, senhor presidente, que nós façamos uma audiência pública. Vamos ouvir os acadêmicos, vamos ouvir os professores da FESURV, para levantar realmente a real necessidade, no que a gente pode ajudar também nos outros cursos. Nós não podemos esquecer que a FESURV nasceu num curso de letras e de pedagogia de formação de professores e foi expandindo. Não é em detrimento de um único curso que nós vamos acabar com os outros. Recebi, no e-mail, hoje, o que via no Facebook, vocês viram, um desabafo de um aluno de economia, que por não ter aluno, porque não teve condições, foi se fechando os cursos. Então é preciso ter um outro olhar para a nossa universidade, mas com o olhar de quem quer mesmo ajudar, que quem quer mesmo olhar. E, na verdade, lá precisa, laboratório de anatomia, odonto precisa ser visto. Não tem um laboratório também, presidente? É preciso agora, medicina veterinária que eles pediram. Então, eles estão, você tem que ouvir um lado e tem que ouvir o outro. Foi salutar ontem. Então, se nós reuníssemos para fazer uma assembleia, para ouvir. Agora, volto a dizer, não volto atrás do que eu disse. O reitor, o magnífico reitor, deveria ter vindo aqui discutir conosco, com todos, e não veio. E hoje eu tive confirmação de diretores de lá que não sabia do aumento e estão com medo do aumento desse tanto de aumento de cargo. Então, senhor presidente, é por isso que eu sempre digo, vamos agir mais com o pé no chão. Eu digo que as pessoas às vezes confundem. Quando nós estamos discutindo, a administração vem para discussão individual. E aproveitando o momento, eu quero dizer, se alguém tem alguma coisa que desabone a minha conduta, faça como eu, vá ao Ministério Público. Eu sou cidadã, estou suspeita a fiscalização como todos os outros. Façam. Não perca o momento, para que depois, mais tarde, não possa, em vez de estar cumprindo a sua função, estar lembrando de algo que poderia ter feito. E volto a afirmar. Concluindo só, senhor presidente, pedir aos pares da casa que então interceda ao prefeito e paga a parcela, né, a tão falada parcela que o prefeito está pagando e que deixou de pagar esse mês. É por isso que eu chamo a atenção para esse projeto e gostaria de dizer, estarei convidando todos e na próxima sessão nós vamos estar discutindo realmente. Tá, valeu? Seu tempo esgotou, vereador. A palavra está franqueada. Essa palavra, senhor. Com a palavra, vereador Manuel.
Senhor presidente, pedi a palavra só para fazer um complemento nas palavras da vereadora Lúcia e também fazer algumas observações que desde ontem eu estou com vontade de fazer à senhora, Vossa Excelência. Duas questões. Primeiro, eu quero dar uma opinião para a senhora. Diz que a opinião, se fosse boa, ninguém dava de graça. Mas a senhora, eu já percebi que a senhora tem o dom da palavra. A senhora tem o dom de discurso. A senhora discursa bem, discursa para o povo. Primeiro, todo cidadão que se sentir ameaçado, o primeiro procedimento, qualquer um cidadão que se sentir ameaçado ou que for ameaçado por alguém, ele tem que procurar automaticamente a delegacia de polícia, registrar a queixa, e o delegado passa a investigar. E os culpados irão pagar, né, a sua pena. O primeiro passo. O segundo é dizer para a senhora que desde a criação de 1973, eu vou até falar a minha idade, eu tinha 2 anos de idade, quando foi fundada a FESURV, ela começou passo a passo e foi crescendo. Foi se modernizando. Hoje, a universidade, além de ter todos os cursos que tem, conta com mais de 6.500 acadêmicos. Concordo na preocupação das ligações que a senhora recebeu, concordo nas cartas que a senhora recebeu, os pedidos do curso de agronomia, dos cursos que tem lá. E é isso mesmo que a administração da universidade quer fazer, né? Ela quer administrar e vai administrar esses outros 2 cursos de medicina que vai gerar renda. E essa renda é para beneficiar a FESURV também. Nós sabemos que a administração é independente da FESURV e que também tem as prestações de conta a cargo do município. Nós sabemos disso, né? É de se preocupar, a sua preocupação, Vossa Excelência, é extraordinária. É de se preocupar, porque o município é que vai prestar conta disso. Mas a administração individual, a gente espera e torce pelo crescimento da nossa cidade, que dê certo a criação desses 2 cursos, que gere renda e que é possível construir laboratórios e melhorar a universidade. Porque eu dizia ontem, sempre quero dizer, Rio Verde passa por um crescimento. Nós deparamos aí com a construção do hospital da Unimed, que é em torno de 20 milhões de reais, né? Aí a gente vai saber por quê. Talvez seja porque a cidade, a universidade tem um curso de medicina, ou não, e outras empresas virão, né, para Rio Verde. Por quê? Porque tem uma universidade boa, tem uma universidade que cresce. Então, desde 1973 ela vem crescendo, e a gente quer dar mais um voto de confiança para que a cidade cresça muito mais. Agora, a minha preocupação com a cidade, e sempre chama a atenção dos nobres parlamentares, é que nós estamos querendo alinhar a coisa por baixo. Nós não podemos querer alinhar, nós temos que querer crescimento. E aqui eu gostaria de citar 2 exemplos. Por exemplo, não é mérito, não vamos discutir, mas eu gostaria de fazer essa observação. De 10 escolas de tempo integral que foi liberada para Rio Verde, nós conseguimos perder a que veio para Rio Verde. Outros municípios que receberam fizeram festa e comemoraram. Nós conseguimos perder, não sei porquê. Agora os alunos estão com problema, volta, não volta, nós temos agora que assumir essa responsabilidade de resolver esse problema. Se é problema de ônibus, se é transporte, tem que voltar aluno, nós vamos voltar. Outra polêmica que surgiu no Rio Verde foi a questão do colégio militar. Também queríamos igualar para baixo. Tem todos os direitos? Tem todos os direitos, mas acaba prejudicando. A cidade cresce a cada dia, a cidade precisa crescer. Então a gente precisa observar essas polêmicas que estão acontecendo. E agora vem essa da universidade. Não me preocupa os senhores, porque nós estamos aqui discutindo. Me preocupa as pessoas que estão lá em São Paulo, que estão fora do país, que estão acompanhando as sessões pela internet. E escuta isso. É isso que me preocupa. Então nós precisamos ter responsabilidade em todos os atos que a gente faz aqui, não só jogar para o público. Nós precisamos ter a consciência disso. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leilton. Só para ceder meu tempo a nobre colega. Tem 5 minutos, vereador. Convoco o Senhor vereador presidente. Celso para assumir a mesa dos trabalhos. Senhor presidente, em vereador. primeiro lugar, Com a palavra, vereadora. senhor presidente, em primeiro momento eu quero aqui, de público, de maneira informal, acionar o Conselho de Ética. Diz o direito brasileiro que o ônus da prova é de quem acusa.
E como obedecendo a orientação do nobre vereador Manuel Pereira, vou exercer o meu direito de cidadã agora. Eu quero convocar, né, a comissão de ética, porque o ônus da prova é de quem acusa. Então, já que o nobre vereador Luiz tem em mãos denúncias e que sabem fundadas, que a comissão de ética, então, convoque-nos para que ele comprove a denúncia que ele fez e que eu, no uso do contraditório e do direito de defesa, faça. Segundo, não fui eu quem criei problemas na cidade. Quem exigiu o direito da vaga foram os pais e os alunos do Olinto Pereira de Castro. Quem não teve planejamento foi o governo de Goiás. Os alunos foram transferidos aleatoriamente, sem dar satisfação, para outras instituições. Quem garantiu o direito da vaga desses alunos foi o Ministério Público e a Justiça. Se alguém acha injustiçado, que entre contra a justiça da nossa cidade. Quem determinou a volta. Quem transferiu os alunos do rural foi o Estado. Quem tem o poder de devolver é o Estado. E se não há aluno na escola, então mentiram no passado também. Porque o que entrou no processo, uma parte, Vossa Excelência, no momento oportuno. Quem forneceu o número de alunos foi o próprio Estado, que tinha 900 alunos. Que eu saiba, no período matutino, está lotado de alunos. O problema é só o vespertino, que o ônibus não para lá mais. Mas isso não compete a mim. Eu, enquanto cidadã, onde houver o cidadão reunido 2 ou 3 que reclamar do seu direito, lá eu estarei. Porque esse é o papel do vereador, defender o interesse da população. Quanto ao colégio militar, não fui eu quem criei regras. Quem criou o colégio militar foi o próprio governador. Como fui chamado todas as vezes e disse para eles que tem maneira legal que os pais se associassem, e nada impede que o pai contribua. Nada impede. Então, nunca criei polêmica nenhuma, ao contrário. Ao contrário. Também não criei problema na FESURV. É por isso que vai ficar aprovado quando nós fizermos a assembleia, para nós ouvirmos os professores e os acadêmicos. Quando eu digo do projeto de lei, toda lei orçamentária tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Gostaria que vocês chegassem nos seus pares e dissessem que o que eu estou dizendo aqui não é a verdade. Se esse projeto de lei não deveria obedecer à lei de responsabilidade fiscal, principalmente o artigo 15, 16 e 17, que trata de aumento no orçamento. Eu estou questionando a legalidade. Eu nunca parti para o pessoal. Eu jamais parti para o pessoal. E quanto a dizer que procura justiça, é por isso que eu procuro tanto o Ministério Público e a delegacia. Já o fiz. E é por isso que, nesse momento, eu torno a acionar o Conselho de Ética e espero ser notificada amanhã. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Antônio Paes Toledo já tinha solicitado, vereador. É a sua palavra. Com a palavra, vereador Antônio Paes Toledo. Senhor presidente, ouvindo a vereadora Lúcia relatar sobre a degradação da FESURV, da faculdade, da Univ, pelos cursos aí que estão em verdadeira degradação. E ouvindo também garbosamente o nobre vereador Manuel dizer que está sendo criado 2 faculdades de medicina. Isso aqui, senhora, sem antes saber como serão os resultados da Faculdade de Medicina de Rio Verde. Sem antes mesmo dessa faculdade ter um hospital universitário. É preocupante. Já estão querendo fazer duas outras faculdades. Por que não faz uma, então, depois, ao longo do tempo, a terceira? Isso aqui, meus senhores, é a mesma coisa de um casal ingênuo
que sua mulher esteja no 3º mês de gravidez e que ele tenha um projeto de família de ter 3 filhos. Chega no 3º mês de gravidez da mulher, já pensa em querer ter o outro. Vamos encomendar o outro, pastor. Daí a 2 meses, vamos encomendar o 3º, minha esposa. Nós temos o projeto de ter 3 filhos, vamos fazer isso tudo de uma vez. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não me preocupei com a repercussão da minha fala de ontem aqui. Muito pelo contrário, fiquei feliz, porque eu conseguia mexer, certo, com a sociedade de Rio Verde. Eu cheguei a conhecer a personalidade de colegas daqui, que antes passava como os nobres vereadores, de hoje, da data de ontem, passa a ser nobres cordeiros, carregadores de recado. Né? E tão parecidos um com o outro que parecem ser clonados. Certo? Não estou preocupado com a repercussão. Certo? Preocupo-se com a firmeza e com as consequências positivas que irão surgir. Acho que dentro da faculdade teve uma boa repercussão, porque ficaram revoltados em saber que estão criando 2 faculdades de medicina e esquecendo os outros cursos. Esquecendo o curso daqueles alunos que talvez não tenham condições de pagar uma faculdade de medicina. Estão sonhando, gente, com a fábula do dinheiro. Então, eu não estou muito errado e preocupado com aquelas distorções que houve ontem, que eu disse que estão fazendo. Eu até me esqueci a palavra. Querendo fazer receita. Vendas, aliás, melhor, vendas de curso. Certo? Lógico, eles estão preocupados com o dinheiro. Realmente, o dinheiro mexe com as pessoas. Realmente, vão pegar, vão faturar. Esqueça aí a agronomia, esqueça o curso de agronomia e economia. Deixe isso para lá, isso é coisa secundária. Vamos fazer faculdade de medicina, sem antes que a nossa tenha um hospital. Sem saber da qualidade que será os nossos formandos. Vamos para Jataí, vamos para Mineiros, vamos fundar a faculdade de medicina. Sem antes. Por que não vai passo a passo? Invista na faculdade de medicina de Rio Verde. Faça dela um exemplo de faculdade. Aí, então, adquira know-how para administrar uma segunda. Para depois, então, uma terceira. Não. Irresponsavelmente, já vão para 2, mais 2. Não sabe como será atual. Eu fiquei feliz, não tive oportunidade de ouvir os programas de rádio, porque estava de plantão e começou agitado hoje, logo cedo. Não tive oportunidade, não sei o que disse exatamente. Mas gostaria de ter ouvido, certo? Para ver as opiniões da sociedade. Mas eu sei que pela Facebook está rodando algumas críticas pesadas. Desculpa. Mas o que eu recebi de cumprimentos ontem ao Tempo de Vossa Excelência esgotou, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Eu peço a Vossa Excelência que conclua. Então, eu estou feliz com aquilo que defendi ontem aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci Perpétuo. Só para registrar em ata, senhor presidente. Eu, por exemplo, essa carapuça de cordeiro, para mim, não serve. Eu não sou cordeiro. A segunda, não sou crone de ninguém. Terceiro, não fui à prefeitura levar recado para ninguém. Quarto, e não liguei para o deputado. Se ligou, não fui eu. Então, para ter certeza que eu falei, repito, preocupei ontem com a fala do doutor Antônio,
repeti várias vezes, porque é médico, entende do assunto. E era muito preocupante a fala dele ontem aqui, o que eu repeti várias vezes. E estranhei, mas por falar que era uma fábrica de diplomas, porque atingia não só a medicina, e sim vários cursos da nossa universidade, que é um patrimônio de Rio Verde. E repito de novo, e não sou crônico, não sou garoto de recado, e não liguei para o deputado. Em segundo, pela ordem de lei 14/011/2014, segundo discussão, a palavra franqueada. Pela ordem do vereador Luiz Antônio Toledo. Nobre colega, Alessia, não se preocupe. O boné vai direto nas cabeças certas. Cabe certinho nas cabeças. Certo? De quem pega o seu celularzinho e liga para a secretária na hora da minha fala. Que liga até para o deputado lá, tentando me jogar contra o deputado. Não, é parente, é meu sobrinho, é meu afilhado. Tem uma ligação muito afetuosa, de laços de família. Nada daqui vai abalar o nosso relacionamento. Muito obrigado, senhor. Em segunda discussão, o projeto número 11/2014. Pela ordem, o vereador Paulo Henrique já tinha solicitado. Senhor presidente, o Conselho de Ética dessa Casa de Leis foi acionado por uma parlamentar com base em denúncias apresentadas por outro vereador. Justamente o oposto, porque quem deveria o fazer é quem acusa. Então, que siga o trâmite legal dessa Casa de Leis, que seja encaminhada a denúncia para o Conselho de Ética e que façamos da forma que foi solicitado. Vamos apurar as denúncias que foram dirigidas à nobre colega vereadora Lúcia Batista. Fica a solicitação à mesa e, se necessário, farei escrito. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, acho que a vereadora Lúcia e o vereador Paulo Henrique estão equivocados. Ele não fez denúncia, não. Ele fez pergunta. Ele não denunciou a vereadora Lúcia. Vossa Excelência está enganado, vereador Paulo Henrique. Agora, Vossa Excelência, não sei, acho que Vossa Excelência deve estar implicado com o vereador Luiz, porque ele não fez denúncia. Ele só perguntou à vereadora Lúcia que ela respondesse os questionamentos dele. Ele não denunciou hora nenhuma. Vossa Excelência está muito equivocado. E isso não cabe também Conselho de Ética, não. Eu só gostaria de pedir a colaboração e a compreensão dos pares da casa para que nós voltássemos para a matéria projeto de lei 011/2014 em segunda discussão e votação. E a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, pela ordem, o vereador Soldado Fernandes já tinha solicitado, vereadora. Senhor presidente, pedi pela ordem para me dirigir a palavra ao novo colega, doutor Antônio, médico bem conceituado na cidade. Respeito muito Vossa Excelência, doutor Antônio, por dois motivos. Um, porque o senhor é meu colega que trabalha, e o outro, porque o senhor já é um senhor de idade. Então, eu devo um respeito ao senhor. Queria dizer, doutor Antônio, que o senhor está meio equivocado em relação à cordeira. Aqui não tem cordeiro, não. Pelo menos, se o senhor dirigiu a mim, o senhor está muito equivocado. Se me permite, vereador, eu só gostaria de pedir a colaboração e a compreensão dos pares da casa, quando estiver fazendo uso da palavra, para que nós possamos estar dentro do regimento que fala voltado para a presidência. Vossa Excelência, então eu quero repetir o que eu falei. O doutor Antônio tratou aqui a bancada de oposição de cordeiros. Eu acho que ele foi desrespeitoso. Eu acho que ele tinha que preocupar com os processos que ele tem na clínica dele, né? Com os processos que ele tem na maternidade. Tem que preocupar, viu, doutor? O senhor tem vários processos lá e nós sabemos disso. Agora tem que respeitar um pouquinho os pares da casa, viu? Aqui não tem cordeiro, aqui são todos pais de família. Viu, senhor presidente? São todos pais de famílias aqui. Então eu me senti ofendido. Acho que cordeiro aqui, acho que não tem nenhum cordeiro aqui. Então eu peço ao doutor Antônio que se retrate aqui, né, os pares, porque a forma que ele me tratou os colegas aqui foi desrespeitoso. Gostaria que ele se retratasse aqui perante o público. Pela ordem, senhor presidente. Se me permita, só para pedir aos pares da casa, eu acho que nós estamos na discussão de matérias. Eu acho que aqui não tem interesse de nenhum par desta casa, de nem ninguém mais desse ou daquele outro vereador. Eu acho que os ânimos às vezes se acertam no âmbito da discussão, mas seria importante que nós voltássemos justamente para a matéria para que nós não possamos criar nenhum desconforto entre os pares da casa. Pela ordem, o vereador Antônio Paes Toledo. Nobre colega, pode ficar tranquilo. Vossa Excelência não está incluído aí nesse. Se me permite, vereador Antônio Toledo, gostaria que eu não dirigi a pancada. Direcionado para a presidência conforme manda o regimento da casa. Eu não disse a bancada. O trio.
Com relação a processos, que eu tenho vários processos, ainda não tomei conhecimento de nenhum. De nenhum. Já ao longo desses 30 anos, 35 anos, tive um processo sim, mas resolvi bem lá, tranquilo. Não tenho conhecimento de processo. Tem tido os acidentes lá 3 vezes mais do que os outros, porque eu dou 3 vezes plantão mais de qualquer um dos outros. Então, pela lógica, pela porcentagem de complicações, eu tenho que ter 3 vezes mais, porque eu trabalho 3 vezes mais do que os outros. Não tomei conhecimento. E tenho certeza, a hora que chegar, se chegar a mim... a matéria ela já foi amplamente discutida. Eu Obrigado. vou estar concedindo o último pela ordem pela vereadora Náudia, que já tinha solicitado, e estarei colocando a matéria em votação. Pela ordem, vereadora Náudia. Ordem, senhor presidente, que ontem, em nenhum minuto. Ontem eu comentei que nós deveríamos ter critérios para que não extrapolasse aqui as discussões. Em nenhum minuto eu defendi A ou B. Eu só deixei claro que as pessoas têm direito a se manifestar. Só que agora tem que tomar cuidado, senhor presidente, porque virou pessoal. Estão desenterrando coisas que não existem, criando fatos, falando da conduta do nosso colega, que todo mundo sabe o tanto que ele atende mulheres e mulheres carentes no município, trabalha em vários lugares. E ontem mesmo foi falado aqui que tem médicos bons, médicos ruins, políticos bons, políticos ruins, só não podemos falar eletricista ruim porque o Leilton achou que não deveríamos. Mas chega um momento, companheiros, que vira tapa, porque as pessoas ficam levando pelo lado pessoal. Eu tenho direito a ter minha opinião e vocês não concordarem, mas não significa que podem me desrespeitar. Foi o que aconteceu ontem, ele deu a opinião dele, foi uma coisa que ontem tratoraram, hoje fritaram em todas as rádios e agora já está preocupado até com a profissão. Peço a palavra, senhor. Após uma ampla discussão, coloco em votação o projeto de lei número 11/2014. Em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Manuel Pereira. Senhor presidente, pedi pela ordem, só para voltar um pouquinho na matéria, porque desde quando a vereadora Lúcia terminou de falar, eu estava tentando falar e não consegui. Mas só para retratar, Vossa Excelência, eu pedi para a senhora, quando eu citei o Olinto, eu pedi que a senhora convocasse todos os vereadores para a gente tentar ajudar, resolver o problema da escola. E a senhora não me respondeu. Novamente, a senhora discursou tentando achar um culpado. Nós não queremos achar um culpado, nós queremos... O que eu pedi para a senhora foi que a senhora convocasse os 21 vereadores, já que a senhora é defensora da classe da educação, defensora, para a gente tentar resolver, ajudar os alunos, os pais. Eu fui procurado por alguns pais, foi isso que eu questionei a senhora. Então, não foi para a gente tentar achar um culpado, se foi o governador, se foi o subsecretário, se foi quem foi. A gente quer ajudar a resolver, viu, Vossa Excelência? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lúcia Batista. Senhor presidente, não sei como lidar, mas eu entendo que, se eu fugir, eu quero também que os pares da casa digam, mas eu entendo que desde o momento que eu sentei aqui, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, eu tenho discutido matérias do Legislativo, eu tenho defendido o interesse do povo. E por 2 vezes durante esse ano, aqui nessa Casa de Leis, sofri ataques pessoais. Portanto, senhor presidente, se a matéria é pertinente ou não ao Conselho de Ética, nós vamos discutir, mas que eu quero acionar o Conselho de Ética, quero, e como eu quero também a fita, mediante a fita, porque eu tenho sofrido nos últimos tempos um ataque gratuito. E o resultado da sindicância da ética, eu quero que seja enviado para o Ministério Público e para todos os emissores de rádio. As palavras...
Em segunda discussão, Pela ordem, projeto presidente. em emenda à lei orgânica número 02/2014, Pela ordem, emenda à lei presidente. orgânica Pela do ordem. município. Pela A ordem, palavra está presidente. franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Soldado Fernando. Senhor presidente, eu queria pedir pela ordem para poder complementar o que o vereador Irã Cachfati falou, para o vereador Lúcio Batista, que hora nenhuma o vereador Luiz, fez acusações aqui contra ela, não. Ele apenas leu um documento aqui, não foi acusação, e outra, ele fez uma pergunta para ela, a qual ela não respondeu até agora. Agora está invertendo as coisas, querendo dar uma de vítima, como ela sempre faz, querendo colocar o Luiz aqui em maus lençóis. Pode ir para a comissão de ética, não tem problema não. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do franqueado aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Leilton. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes aqui presentes. Senhor presidente, observando bem aqui as discussões, eu acho que vergonhoso para nós que é parlamentar é citar o nome pessoal, a vida pessoal, enquanto muitos saem das suas casas, fica aqui até 10 horas da noite, 11 horas da noite, para ver os parlamentares no que está votando, no que está trabalhando, e nós, vereadores aqui, trazer picuinha da vida pessoal. Se for puxar a vida pessoal, senhor presidente, cada um aqui, ninguém sai livre. Então, acho que nós temos que criar vergonha, trabalhar, mostrar para a sociedade, porque nós estamos aqui. E esquecer a vida pessoal de cada um. Porque se for puxar, não fica ninguém aqui não, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Pela ordem. Em segunda votação, projeto em emenda da lei orgânica número 02/2014. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo, líder de governo. Senhor presidente, até agora, senhor presidente, falando em pessoal, em ataques pessoais, senhor presidente, toda hora, senhor presidente, se cita nome do deputado, que ligaram para deputado. O que o deputado tem a ver, senhor presidente, com isso? O deputado nem está aqui na cidade, nem estava aqui ontem, senhor presidente. Ligou para deputado, os cordeirinhos. Quando se dirige a bancada como os cordeirinhos, senhor presidente, aí não é ataque pessoal, que o chapéu cabe a cada um. Não é porque, senhor presidente, nós não compartilhamos de certas ideias, de certas loucuras, senhor presidente, que nós somos cordeirinhos, senhor presidente. E chapéu, presidente, cada um cabe o chapéu. Eu não sei que chapéu cabe a cada um, senhor presidente. Pode? Não entendo, senhor presidente. Então, é um ataque pessoal, senhor presidente. Está sendo feito aqui toda hora e ninguém fala nada. Quando a gente fala... Pela ordem, eu gostaria de contar com a colaboração dos pares da casa e que nós votássemos discussões para a lei que está em para o projeto que está em pauta. Questão de ordem. Questão de ordem, o vereador Casagrande. Senhor presidente, vamos cumprir o regimento da casa, está com 15 minutos que a sessão extrapolou o horário regimental. Então nós encerramos a sessão porque foi esgotada aí a pauta, ninguém pediu que estendesse a sessão e a sessão está com 15 minutos que já ultrapassou o horário limite. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz Encanador. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, porque o que eu falei, que eu questionei com a vereadora Lúcia, eu fiz uma pergunta para ela. Eu queria que ela me respondesse. E é quando ela falou 2009, mas tem 2006 e 2007. Ela era secretária. Mas eu fiz essa pergunta para ela. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Eleci Perpétuo Casagrande. Vou repetir mais uma vez. A pauta foi esgotada, nós estamos partindo com os lados pessoal aqui, ataque pessoal. E peço a Vossa Excelência que encerre a sessão, que a pauta foi esgotada. Não houve votação para esgotar essa pauta. Então, que Vossa Excelência cumpra o regimento da casa. Eu vou pedir a colaboração e a compreensão dos pares da casa. Não vou conceder mais pela ordem, somente pela palavra, para que nós possamos discutir a matéria que está em pauta. Em discussão... Eu gostaria só de concluir, senhor presidente. Conclua, por favor, vereador. Senhor presidente, eu fiquei aqui calado para ver se a sessão seguia, mas aí foram me atacando. Então, senhor presidente, eu poderia também acionar o doutor Antônio no Conselho de Ética, porque ele falou coisa mais pesada do que eu falei para a vereadora Lúcia. E eu quero falar para a vereadora Lúcia, mas o vereador Paulo Henrique, que eu estou morrendo de medo de ser acionado no Conselho de Ética. Estou tremendo. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu estou... Lamentavelmente, nós não conseguimos um consenso aqui, após solicitar a compreensão de todos os pares da casa. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa pública em geral, e convoco para a próxima sessão, dia 27 do mês de fevereiro do ano 2014, no horário regimental, na Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, e declaro encerrada a presente sessão.